Como é que você está? Já tem um tempo que eu estou pensando em falar sobre os ateus, que eu vejo muita gente falando que é ateu, que é isso, que é aquilo. Eu tento entender os motivos pelos quais as pessoas não acreditam em Deus. Sinceramente, não existe nenhum motivo para que essas pessoas não acreditem em Deus, como também não existem motivos para que elas acreditem. O que eu quero dizer com isso? Todo ateu é um hipócrita, para começar. Por quê? Se ele é um ateu por um motivo científico, eu posso dizer para ele que a ciência até hoje nunca provou que Deus não existe, ou provou que existe. Da mesma maneira que as religiões, aliás, religião significa religare, religação. A religião está sendo usada como um hubzinho entre o ser humano aqui na Terra e Deus. Nessa passagem desse switch, desse hub, tem o firewall da igreja, que ela vai filtrar aquilo que é de interesse dela e que não é de interesse. O que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que a religião não convence os ateus de que Deus existe, a ciência também não pode convencer os ateus de que Deus não existe, porque isso é ciência. Ou seja, no fundo, isso é apenas uma questão de escolha do ateu. Outra coisa, o ateu é basicamente um pessimista. Porque, por um lado, a gente realmente vê o show de horrores e aberrações dos pastores e uns sujeitos dentro da igreja, em cargos de liderança, que fazem horrores, né? A gente vê o Marcos Feliciano falando do John Lennon, por exemplo, que tem um vídeo no YouTube, inclusive, do Marcos Feliciano falando que as balas que mataram o John Lennon foram do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma afronta ao primeiro mandamento da Bíblia, dizendo que não matarás. Ou seja, ele pegou a Bíblia, rasgou e resolveu fazer a retórica feroz dele, que falou que os Beatles são mais famosos do que Jesus Cristo. Com isso, mamonas assassinos. Ou seja, por um lado, quando a gente enxerga esse tipo de coisa, a situação realmente fica complicada, quando você tem um mínimo de pensamento. Por outro lado, eles são pessimistas porque eles preferem enxergar somente aquilo que é ruim da igreja e esquecem o aspecto humano da igreja. Das várias correntes dentro de todas as igrejas que fazem o bem, das várias correntes de todas as igrejas que fazem a caridade, das várias correntes dentro da igreja, realmente espalham uma vida melhor para a humanidade. Então, isso os ateus preferem ignorar. Eu acho, a maioria dos ateus confunde religião com Deus. Confunde a representatividade que a religião toma para si da entidade de Deus e diz que não acredita direto em Deus. O que há aqui, há uma confusão de conceitos muito séria. O que acontece? Religião, você tem um monte dessas por aí, você escolhe o que você quer, você não escolhe. Mas dizer que acredita ou não em Deus é uma decisão que você está tomando e, independente da religião, você não pode provar se você é ou não, Deus existe ou não. Então a religião tem o seu lado ruim. Quando a gente julga a Igreja Católica de 500 anos, não sei quanto tempo atrás, a gente realmente vê que a religião foi usada como um meio de poder, um meio de punição, né, nas pessoas, que cruéis, inclusive, que ela queria fazer impor os seus valores. Acontece que hoje a gente tem uma visão muito diferente disso, né? É preciso ter claro na sua mente o papel que a religião tem na sociedade e o papel, por exemplo, o governo tem na sociedade. São duas coisas distintas, são duas coisas que podem se completar, mas que estão se completando hoje, mas também estão se completando de maneira bastante imatura, por enquanto. O que eu quero dizer com isso? O papel da religião é que ela, quando falta a educação dentro de casa, quando falta a educação na escola, é a religião que vai fundamentar valores dentro das pessoas, que vai fazer com que ela tenha uma vida civil, que vai fazer com que ela tenha uma vida civilizada com relação ao resto das pessoas na sociedade. A religião é a última fronteira que o cara vai ter para ele não levar uma vida de sociopata, para ele não levar uma vida de um assassino, de achar que está tudo certo. Por quê? Porque ninguém dentro da casa dele virou para ele e disse que não era certo. Ninguém na escola virou para ele e disse que isso não estava certo. A partir de... Tem algumas décadas já que o governo de São Paulo já tirou o professor do papel de educador e o professor virou um mero passador de informação. Ou seja, os valores que você tem que ter na sua vida, de respeito ao próximo, de ler a Bíblia, por exemplo, isso tudo desapareceu. Dentro de casa, pior ainda, porque se a geração anterior não tem esses valores, ela não tem como passar. Então, aonde que ele vai aprender isso? Aonde que ele vai aprender a não ser um bárbaro que vai transformar a nossa sociedade num caos absoluto? É dentro da igreja. Esse é um fator extremamente positivo. Quando você fizer um pouquinho de força, você pode olhar dentro das correntes da Igreja Católica, por exemplo, franciscanos, os capuchinhos lá no Rio, e por assim vai, de pessoas que dedicam sua vida à caridade, dedicam sua vida a fazer bem para a humanidade. E nós vemos igrejas que não são tão grandes quanto a católica, que fazem a mesma coisa, que não só fundamentam os valores que você tem que trazer para dentro de casa e os valores que você tem que ensinar para os seus filhos, por exemplo, mas fundamentam também a caridade com outras pessoas que precisam da ajuda, que precisam de você. E os ateus simplesmente
negam isso, sabe? Eles acham que quando ele olha para uma religião, ele só vê coisa errada. Ele fica enojado e ele não quer fazer parte daquilo. Entretanto, falta um pouco de maturidade nele para ele ver que tem gente legal dentro da igreja. Antigamente, eu achava um absurdo o pastor ficar cobrando 21 milhões dos seus seguidores para ele pagar as dívidas que ele tem com o fisco. Aí eu comecei a pensar que é o seguinte, antes eles darem o dinheiro para esse camarada aí, do que eles darem dinheiro para os traficantes ou para o crime organizado. Antes eles darem esse dinheiro para essa pessoa, do que gastar com bebida e destruir a família, gastar com drogas e destruir a família. Eu vi pessoas que foram recuperadas através da igreja, de dependência de drogas e dependência de câncer, e da cura do câncer, e elas acreditam piamente que foi a religião que as curou do câncer, sabe? Um câncer virulento que os médicos desacreditaram, que a medicina e a ciência disse, não, você tem 3 meses de vida, 6 meses de vida, e a pessoa foi para a igreja e ela ficou curada e ela tem a plena convicção, sem tratamento, de que foi a religião que a curou. Agora, quando você é um ateu, você julga as pessoas. Você se acha na posição de virar para os outros e dizer, está todo mundo errado e eu que estou certo. E uma minoria está certa. É de um egocentrismo enorme, é de uma falta de visão, de uma falta de conhecimento e de maturidade enorme você julgar, sabe, outras pessoas e você dizer, está tudo errado, ruim, eu não quero fazer parte disso. Eu sei que a nossa sociedade hoje está vivendo um momento de uma falta de identidade política muito forte e de uma falta de acreditar em instituições governamentais e qualquer tipo de instituição muito forte também. Isso é muito perigoso. Acontece que não pode ser confundido. Isso não pode, essa falta de identidade pessoal não pode ser confundida a benevolência com a religião que os outros escolhem.